Glória ao nome de Jesus, eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora pra cima, bora pra mais um vídeo. Nível este de número 136. Estamos crescendo, estamos se desenvolvendo. E aqui mais um vídeo para o nosso crescimento. Estamos aí na série Ezequiel, capítulo 36, versículo por versículo. Você que deseja crescer conosco, me comunique, tá? Irmão Cleves, o que eu vou aprender nesse curso intensivo de desenvolvimento cristão? O que você vai aprender? Todos os louvores da harpa, frases de reflexão para ampliar seu jeito de pensar e agir, a Bíblia, versículo por versículo. Você vai aprender as regras básicas da pregação, tá? E como se aplicam, e também vai treinar. E você vai aprender uma metodologia para você ler a Bíblia toda de uma forma mais facilitada. Essas coisas que você vai aprender. E você que não sabe ler, mas quer aprender a ler, me comunique também, tá bom? Tem algumas pessoas aprendendo a ler para aprender a ler a Bíblia, para ler a Bíblia de uma forma mais fácil. Amém? Essas coisas que você vai aprender. Bora pra cima tacar fogo. O prêmio que eu estou sorteando essa semana é esse aqui, ó. Quadrinho de dedicação. Irmão Cleves, o que está escrito aí? Eu leio para você. Momentos não definem convivência, mas conhecer a convivência definirá os verdadeiros momentos da vida a dois. É uma frase para relacionamento, tá? É feito através da minha vida de leitura e oração e também reflexão. Se você quiser levar para casa, é só você primeiro se tornar um aluno. Irmão Cleves, eu já sou, então tu não precisa. Primeiro você vai se tornar um aluno. Segundo, vai vir aí na sua convivência, na sua escola, na sua igreja, pelo menos 3 pessoas que querem, que desejam crescer. Você vai comunicar essas pessoas, ver se elas querem participar desse nosso curso, tá? Me passar os contatos dessas pessoas, estarei incluindo elas num grupo que já tem mais de 80 pessoas crescendo e se desenvolvendo na presença de Deus. Toda sexta-feira estarei fazendo um sorteio. Ah, irmão Cleber, se eu não ganhar agora, não é possível que em nenhuma sexta-feira você não ganhe, porque toda sexta-feira eu estarei fazendo sorteio. Beleza? Bora pra riba. Bora pra cima. Produção, roda. Você é uma bênção. Você é próspero, vitorioso, sábio e tem um grande propósito dado por Deus. Amém? Bora pra cima. Hoje é dia de mensagem bíblica. Vamos ler aqui versículos do 9 ao 12, que são os versículos que a gente vai tratar hoje, tá bom? Versículos do 9 ao 12. Vamos lá. Ezequiel capítulo 36, do 9 ao 12. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. 10. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, e toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. 11. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Amém? No vídeo anterior, nós falamos do versículo 8, não é?
tratamos aí a expressão do versículo 8. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Deus aqui está fazendo uma promessa, correto? Só vou dar uma pincelada, porque eu já tratei no vídeo de mensagem bíblica anterior. Então Deus aqui está fazendo uma promessa dizendo que o povo está prestes a vir. É interessante que ele fala que o povo está prestes a vir. E ele, aonde está? Já está no lugar. Porque a promessa é para um povo que está vindo. E ele diz, o meu povo está prestes a vir. Então ele não fala está prestes a ir. Ele fala vir. Ou seja, ele já está no local. Deus estava já esperando o seu povo na terra da promessa. Deixa eu aplicar isso aqui para você. Deus também te fez uma promessa. E por mais que você esteja nessa Babilônia, que é o mundo, Ele também está te esperando na terra da promessa. E Ele já fez essa promessa. O meu povo está prestes a vir, porque o meu filho está prestes a buscar o meu povo. E nós estamos prestes a ir para a terra prometida. Deus está te esperando aonde Ele está. E aonde Deus está? No seu trono, no céu dos céus. É lá onde Ele está esperando. E uma mensagem para o seu coração: jamais perca a esperança de voltar para casa. Jamais perca a esperança de retornar ao lar do Pai, ao seu lar. Ele está te esperando. Amém? Ainda no versículo 8, e ainda nessa expressão: mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel. Coisa interessante que Deus, ao fazer essa promessa, Ele promete restaurar também a terra prometida. Ele não apenas está interessado em salvar o seu povo da terra da Babilônia, numa terra que não é deles, mas também está restaurando o local. Deus não está preocupado apenas com a salvação do seu povo em um lugar que não é deles, mas também está preocupado com o local a qual Ele preparou. Receba essa palavra de Deus para a sua vida. Deus não está preocupado apenas com a sua salvação. Ele está dizendo: eu também me preocupo com a qualidade do local onde você está para produzir frutos. E talvez você seja o tipo de pessoa que esteja hoje pensando: Deus, como eu vou produzir frutos? Olha o local onde eu estou. Deus, como eu vou produzir frutos? Olha as condições que eu tenho. Deus, como eu vou produzir frutos, Deus? Eu não tenho nenhuma pessoa para investir em mim. E Deus manda eu dizer essa palavra para você. Ele não apenas está preocupado com a sua salvação, mas também está restaurando um local para que você produza fruto nesse local. Talvez Ele possa edificar esse mesmo local onde você está, porém, se Ele perceber que esse local é sem chance de você produzir fruto aí, Ele vai te levar para um outro local, mas que você vai produzir fruto. Você vai. Então Ele não está apenas preocupado com a sua salvação. Ele também está preocupado com o local onde você está para produzir frutos. Amém? Vamos continuar. Versículo 8. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para
o meu povo, Israel. O povo de Israel, ele acabou sendo massacrado aqui. Ele acabou sendo humilhado. Ele acabou apanhando muito, chorando muito, clamando muito. Sabe por quê? Porque o povo de Israel começou a pegar aquilo que Deus estava dando para eles e começou a investir o que Deus estava dando para eles no próprio distanciamento de Deus. Deus dava saúde, eles pegavam a saúde e usavam para outra coisa, e não para adoração. Deus dava o dinheiro, eles pegavam o dinheiro e usavam para outra coisa, não para adoração. Deus dava a sua palavra, eles nem queriam saber de palavra. Deus fala que quer ver o seu povo santo, eles não queriam saber de santidade. Deus fala, vai para a direita, eles vão para a esquerda. Eles começam a pegar tudo que Deus deu para eles e investir no pecado e não na santidade. Investir em sua própria carne e não na sua comunhão com Deus. Para onde Deus então leva eles? Para o cativeiro. E lá eles têm que aprender que quando Deus ele proporcionar algo para os seus filhos, é para ser usado na comunhão com Ele e não no afastamento dele. E por incrível que pareça, hoje os crentes não estão diferentes. Deus dá a saúde e a saúde não é usada para buscar a Deus. É usada para pecar, para fazer qualquer outra coisa, menos buscar a Deus. Deus dá condições financeiras e o ser humano começa a comprar aparelhos e começa a comprar coisas que vai distanciar eles mesmos de Deus. Não é pecado você assistir um filme, não. Mas se torna pecado quando você passa mais tempo com o filme e com a sua televisão do que na Bíblia e na oração. Não é pecado você mexer no seu celular, não. Mas se torna pecado quando você passa o dia todo com esse celular seu na mão, mas a sua Bíblia já tem semanas que você não pega. Seu joelho já está parecendo bundinha de neném que faz tempo que você não se dobra. Sua boca e sua mente nunca são elevadas a Deus, porque em nenhum momento você está falando com Deus. Só fala, você trata Deus como um remédio. Sabe quando dá aquela dor de cabeça que você lembra do remédio que você tem em casa? Você só lembra de Deus nas piores. Você acha que Deus é um remédio para você? Não. Deus é muito mais do que isso. Deus quer se relacionar com você. E Ele hoje está te dando um alerta. Aprenda a pegar o que eu estou te dando e investir no nosso relacionamento e não no nosso distanciamento. Porque se você continuar investindo no nosso distanciamento, tem cativeiro te esperando, tem sofrimento te esperando. Hoje, os crentes só têm nome de crente no título, porque na verdade não se relacionam com o Deus que dizem que serve. Não se relacionam. Male se relacionam na igreja. E olhe lá. Não tem mais culto doméstico. Não tem mais culto pessoal. Só igreja. Só igreja. E ainda quando chega na igreja, se passar uns minutinhos, reclama. Chega atrasado, mas se passar uns minutinhos da hora do culto, reclama. Você tem certeza que você está servindo a Deus de uma forma correta? O que Deus está te dizendo é: a partir de hoje, pega o que eu estou te dando, saúde, condições financeiras, pega o que eu estou te dando e invista no nosso relacionamento. Não tem nenhum problema de você um pouco usar aparelhos eletrônicos, ir para shopping, ir para qualquer outro lugar, se divertir para se distrair um pouco. Porém, o ruim é quando você vive de distrações e se esquece do para que você foi chamado. Então, um alerta de Deus para a sua vida. Aprenda a investir no seu relacionamento com Deus, com aquilo que Deus já te deu. Sua saúde, suas condições financeiras, sua família, seus aparelhos eletrônicos que também podem ser utilizados na sua comunhão com Deus.
Aprenda a utilizar tudo que Deus lhe proporcionou para se aproximar dele. Amém? Vamos iniciar a mensagem de hoje. Versículo do 9 ao 12. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. 10. E multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel, e toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. 11. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. 12. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Olha a promessa que Deus está fazendo. Ele está falando aqui com a terra. É interessante que quando você estuda Ezequiel 36, eu já falei isso aqui, só que eu vou dar uma pincelada, apenas para refrescar a memória. Quando você estuda Ezequiel 36, ele te leva para Gênesis 1 e 2. É um paralelo. O texto paralelo é Gênesis 1 e 2, a qual o nosso Deus está falando com a terra. Como se ele voltasse lá para o paraíso, lá no princípio. Lembra quando Deus falava com a terra? Falava assim: terra, produza isso. Mar, produza isso. Lembra? Céu, produza isso. Lembra quando Deus ele falava com a terra? Quando Deus ele falava com os objetos, eles tinham que produzir? Aqui é a mesma coisa. Deus está falando com a terra. E se você quiser fazer esse paralelo, é só você olhar Gênesis 1 e 2 e comparar a esses versículos do 9 ao 12, você vai ver que tudo combina, encaixa, é o texto paralelo. Só que olha que coisa interessante, a terra aqui está devastada, a terra aqui está destruída. E o que Deus está prometendo é só olhar no texto. Uma terra parada, ele vai movimentar. E os homens serão sementes nas mãos de Deus para edificar lugares destruídos. Leia do 9 ao 12. Olha a promessa que Deus está fazendo. Uma terra parada, uma terra destruída, ele vai movimentar. E os homens serão sementes nas mãos de Deus para edificar lugares destruídos. Deus está conversando com a terra e está dizendo: terra, você agora está destruída, está devastada, mas o meu povo vai voltar. Você vai voltar a frutificar. Você que agora está parada vai voltar a movimentar. E os homens que eu colocar aqui vão ser sementes nas minhas mãos para produzir frutos em você. Deixa eu profetizar isso aqui para você. Você que parou, você que estacionou, se tornou uma terra parada, uma terra sem movimento, uma terra a qual não se movimenta para canto nenhum, acha que é um ponto final na sua vida, o inimigo já soprou, acha que é um ponto final na sua vida. Assim te diz o Senhor: terra parada, você vai voltar a movimentar. Vou de novo. Terra parada, você vai voltar a se movimentar. Terra devastada, destruída, eu vou te consertar, tu vai voltar a frutificar. Assim te diz o Senhor: você é a minha terra, você é o meu adorador. E terra, depois que você se movimentar, eu vou te transformar em uma, glória, eu vou te transformar em uma semente, para onde você passar, você fazer a diferença e produzir frutos. Irmão,
irmão Clepson, mas aqui Deus está conversando com a terra e daqui a pouco você já está aplicando em homem. De onde veio o homem? Deus pega o pó da terra, forma o homem. Deus está falando com você, terra parada. Ele vai te movimentar mais uma vez e depois de te movimentar, ele vai te transformar em uma semente para quem te ouvir e quem te ver receber do fruto que você está recebendo hoje dele. Alguém olha para você, vê um ser humano sem virtude, alguém olha para você, vê um ser humano sem caráter, mas Deus está dizendo: terra destruída, terra devastada, terra parada, eu vou te movimentar, eu vou te dar virtude, eu vou te dar caráter, e quem olhar para você não vai enxergar você, vai enxergar a minha presença, vai enxergar a minha imagem, vai enxergar o meu poder. Assim te diz o Senhor. Oh glória! Olha que promessa linda. Uma terra parada, ele vai movimentar. E os homens serão sementes nas mãos de Deus para edificar lugares destruídos. Está preparado? Está preparada? Em terra parada. Está preparado para receber o mover de Deus? E depois de receber o mover de Deus, ele vai te transformar em semente. Depois de te transformar em semente, por onde você passar em lugares destruídos, ele vai usar você para edificar. Glória ao nome de Jesus. Vamos continuar. No versículo 11, ele diz assim: e multiplicarei homens e animais sobre vós. Coisa interessante. E multiplicarei homens e animais sobre vós. Por que Deus está falando que vai multiplicar homens? Porque tinha morrido muita gente. Os animais que pela nação de Israel eram usados para a adoração também tinham morrido. Ou seja, haviam sido matados. Tanto homens como animais. Então, no meio do cativeiro, morreu o homem e morreu o animal. Morreu o adorador e morreu a adoração. De novo, tá? Morreu o adorador e morreu a adoração. Só que Deus está falando aqui: e multiplicarei homens e animais. Vocês vão voltar para a terra, e como vão voltar arrependidos, vão voltar a ser adoradores. Mas não tem como ser adorador sem oferecer adoração. E como é que se adorava a Deus antigamente? Através da morte de animais. Então Deus aqui está dizendo assim: ó adoradores arrependidos, eu vou multiplicar mais adoradores e também vou dar condições e recursos para vocês se relacionarem comigo. É por isso que eu vou multiplicar animais também. Eita glória! Recebe essa profecia de Deus? Deus, nesse tempo, vai multiplicar adoradores. Irmão Clepson, você está falando besteira. Nós somos milhões e milhões e milhões de crentes. E os crentes não são verdadeiros adoradores? Não. Não. Biblicamente falando, o nosso crivo de saber quem é verdadeiro adorador ou não ainda é a Bíblia. E eu já falei nesse canal sobre verdadeira adoração. E é por isso que Deus está mandando eu dizer essa promessa aqui, essa profecia. Ele vai multiplicar adoradores. Crentes, tem muitos.
cristãos, pouquíssimos. E ele está dizendo, eu vou multiplicar, não é crentes, eu vou multiplicar cristãos. E depois de multiplicar cristãos, para envergar essa terra, colocar essa terra de cabeça para baixo, movimentar, porque a gente só consegue ganhar pessoas para Cristo, fazer um estrago no inferno, se nós buscarmos nos parecer com o nosso mestre, se nós buscarmos orar como nosso mestre, se nós buscarmos ter a sabedoria do nosso mestre, se nós buscarmos andar como o nosso mestre, aí a gente movimenta esse mundo, aí a gente ganha pessoas para Cristo, aí as nossas igrejas vão parar de ter igrejas cheias de pessoas vazias, aí sim vamos nos tornar verdadeiros adoradores. Mas aqui tem também uma outra promessa. Alguém está dizendo, Deus, eu já estou me esforçando para ser um verdadeiro adorador. Deus, eu já estou me esforçando para ser um verdadeiro cristão. Porém, eu não tenho recursos na adoração. Eu não tenho recursos para me aperfeiçoar diante da tua presença. Eu não tenho recursos, às vezes, para me relacionar mais contigo, ter mais sabedoria. Senhor, eu não tenho recursos, eu não tenho, assim te diz o Senhor. Se você continuar se esforçando para ser verdadeiro adorador, um excelente cristão, Deus está dizendo, também multiplicarei animais. Mas Deus, a gente não mata mais animal. Deus sabe, seu abençoado, Deus sabe, seu abençoado, que a gente não mata mais animal para adorar a Ele. O que Ele está dizendo é, eu multiplicarei recursos, eu multiplicarei a sua condição, as suas condições para você se relacionar comigo. E ninguém mais vai, você não vai precisar de ninguém mais, porque eu vou te dar recursos. Recebe essa em nome de Jesus. Multiplicarei cristãos e multiplicarei recursos para relacionamento com Deus. Olha o que Deus está dizendo, principalmente para você que se vê sem recursos, se vê sem condições, se vê sem um costa quente, se vê sem uma igreja, um pastor para te levar no ministério, principalmente para você. Deus está dizendo, não se preocupa não, eu vou multiplicar. Primeiro eu vou fazer você ser adorador, segundo, vou te dar condições para você se relacionar comigo de uma forma íntima, e você vai alcançar níveis altos na minha presença. Pode se preparar. E multiplicarei homens e animais sobre vós. Multiplicarei adoradores e recursos para se relacionar comigo. Oh glória! Só quem sabe o que é não ter recursos para crescer em Deus sabe do que eu estou falando. E não é só através da oração. Orar é importante? Muito. A palavra vem antes da escritura. A oração veio antes da própria palavra escrita. Então a palavra, a conversa com Deus, veio antes da própria escritura. Ou Adão tinha uma Bíblia na mão? Não, né? O que veio antes? A conversa, a oração. É muito importante a oração. Só que não é só de oração que a gente precisa. A gente também precisa de direção. E a direção, sabedoria, a gente consegue muito estudando, refletindo, lendo, escrevendo. E tem muita gente que não tem material para estudar. Tem muita gente que não tem material para crescer. E Deus está dizendo, eu vou te dar recursos. Eu vou te dar material. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar a sabedoria que você precisa. É lógico que eu estou citando só algumas coisas, oração e leitura para o crescimento, só que tem muito mais coisas, muito mais. E Deus está dizendo, eu vou te dar. Eu primeiro estou te ensinando a ser um verdadeiro cristão. E depois vou multiplicar animais.
vou multiplicar os recursos para você se relacionar melhor comigo. E às vezes, esse seu recurso aí, para muitos, é uma família que às vezes não é crente, a pessoa não pode nem orar em casa, não pode nem ler a Bíblia. Às vezes tem que servir Jesus escondido, falta de recurso. Porque se alguém vê que você está servindo a Jesus, se afasta de você ou te expulsa de casa. E Deus está dizendo, calma, eu vou te dar recurso para você se relacionar comigo. Recebe em nome de Jesus. Vamos continuar. No versículo 11 ainda, bem no finalzinho dele, está escrito assim, ó, no versículo 11, tá? Se você estiver acompanhando aí. E sabereis que eu sou o Senhor. Só essa expressão. E sabereis que eu sou o Senhor. Se tem um ser que ele tem uma paciência gigantesca, esse ser é o nosso Deus. Se tem um ser que tem um senso de tolerância muito grande, mas muito grande, esse ser é o nosso Deus. Só que às vezes, a pessoa que ela é muito paciente, dependendo de algumas pessoas, ela é tirada como chacota. Um ser humano omisso, um ser humano medroso, um ser humano que não faz nada. E normalmente, por Deus ser muito paciente, o povo aqui achou que poderia pecar à vontade. Até porque a consequência não veio na hora. A gente pode idolatrar à vontade, até porque a consequência, a gente idolatrou ontem, a consequência não chegou nada hoje. A gente pode pecar à vontade, parece que Deus está cego, não está vendo não. A gente pode pecar à vontade, até porque Deus perdoa, né? A gente pode pecar à vontade, porque a gente é caído. A gente pode pecar à vontade, porque Deus é tolerante. A gente pode pecar à vontade, por quê? Porque Deus nos ama. Vamos pecar. Deus não pode fazer nada de ruim para nós. Deus não pode castigar a gente. Se Ele castigar, é porque Ele não ama a gente. E de vez em quando, eu, você, o povo aqui, se esquece que Deus ainda é Senhor. E sabe o que é um Senhor? Senhor é aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, aquele que manda em tudo, aquele que conhece tudo como um todo e ninguém é igual a ele. E de vez em quando a gente esquece dessa expressão aqui, ó. Vocês têm que saber que eu sou o Senhor. Sou eu que mando em tudo. Não fique pensando que eu sou omisso. Não fique pensando que eu sou medroso. Não fique pensando que vocês podem me fazer de chacota. Não fique pensando que eu não estou vendo o pecado de vocês. Eu sou o Senhor. E o que Ele faz com o povo? Castiga o povo. E usa uma nação mais desviada do que eles para maltratá-los. Pior humilhação. Se Deus usasse pelo menos alguém em santidade para maltratá-los,
era uma coisa. Por via de regra, né? O santo, como está na vontade de Deus, pode dar uma disciplina no profano, mas Deus quer humilhar tanto o seu povo por causa que não o ouviu, que usam nações mais desviadas do que eles para humilhá-los, abatê-los, matá-los. Deixa eu aplicar isso aqui para a nossa vida e eu encerro o vídeo. Não pense que Deus é omisso. Não pense que Deus é medroso. Não pense que Deus ele te ama ao ponto de você pecar todos os dias e ele não fazer nada com você. Não, porque Deus me ama, ele não pode me disciplinar. Porque Deus me ama, ele não pode dar nenhum castigo. Se der castigo é porque não ama. É? Aprendeu isso aonde? Na Bíblia que não foi. Ele ama o povo dele, mas como um pai, quando é para dar uma disciplina, ele também dá. Por isso Deus manda eu te dizer, nunca se esqueça dessa expressão aqui, ó. Eu sou o Senhor. Grave isso aí na sua mente. Eu sou o Senhor. Sabe o que quer dizer? Ele está acima de tudo, ele está acima de todos, ele está vendo tudo. O seu pecado, quando você faz ele de chacota, quando você pensa que ele é omisso, quando você pensa que ele te ama ao ponto de não dar uma disciplina, não se esqueça, ele ainda é e sempre será o Senhor. Se você se esquecer dessa expressão, ele vai fazer o favor de te lembrar. Quer de novo? Se você se esquecer dessa expressão, de que ele é o Senhor, ele vai fazer o favor de te lembrar. Sabe como? O que o povo estava fazendo aqui? Estava sofrendo, né? Estava sendo castigado, sendo humilhado. Era para eles se lembrarem de que Deus não deixou de ser Senhor. E se você se esquecer que Deus é Senhor, ele vai fazer o favor também de te lembrar dessa forma. Então trate ele com respeito. Busque a santidade. Ele não é omisso. Ele está vendo tudo o que você está fazendo. E ele está dizendo, me ouve. Me ouve que é melhor. Porque depois não adianta chorar. Eu sou o Senhor. Eu nunca li na Bíblia. Terrível coisa é cair nas mãos de Satanás. Mas eu já achei na Bíblia. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Se você acha que Satanás é um ser ruim, que pode te prejudicar de muitas formas, é porque você ainda não provou da justiça de Deus. Um Deus que te conhece em todos os pontos, sabe todos os seus pontos fracos. Não se esqueça dessa expressão. Eu sou o Senhor. Amém? Bora pra cima? Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais para você não se esquecer dessa expressão, de que Ele é Senhor. Sorriso de crente. Que Deus lhe bendiga.